2023 vai ser um ano muito difícil, como disse até o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Todo mundo está consciente de que vai ser pior que 2022. É mesmo assustador, mas de acordo com alguns especialistas, os cenários político, social e econômico na maior parte do mundo serão bastante tumultuados durante o ano. A começar pelos reflexos da pandemia do Covid-19, que durante seu auge fez o mundo inteiro parar, atingindo importantes setores de produção. Até o momento, o mundo inteiro tem contado com estoques anteriores, mas em muitos países esses estoques já não são o suficiente. Agora, no final de 2022, a Europa já enfrenta certa escassez de grãos, pois não houve como repor o estoque, devido principalmente aos problemas trazidos pela guerra, sobre os quais falarei daqui a pouco. A pandemia também atingiu fortemente o setor humano, diminuindo muito a mão de obra em todos os setores da economia, do primário ao terciário. Afinal, em todo o mundo, foram mais de 6 milhões de óbitos, desde que o vírus escapou dos limites chineses. O setor econômico é o que mais sofrerá os impactos, que não foram causados somente pelo Covid, que fez fechar milhares de portas de comércios, mas também devido à guerra que a Rússia travou contra a Ucrânia no início de 2022. Países europeus e africanos já enfrentavam os perrengues da pandemia, como o resto do mundo. Mas os efeitos da guerra foram imediatos, especialmente para os que deram apoio à Ucrânia. Em Portugal, por exemplo, estima-se que o crescimento do PIB será de apenas 1% em 2023, contra 6,7% em 2022. E esse mesmo cenário poderá se repetir em outros países europeus, uma vez que importam diferentes itens dos russos, como produtos alimentícios, gás e petróleo. Sabe-se que a Rússia boicotou tais países, diminuindo ou suprimindo a oferta, de forma a pressioná-los contra o apoio, ao mesmo tempo que ela mesma sofreu sérias sanções. Sendo assim, 2023 entra com as balanças europeias não só negativas, como bastante comprometidas. A alta de preços tem sido uma constante e continuará sendo, uma vez que não se tem qualquer projeção para o final da guerra ou do controle geral do vírus. Boa parte dos países africanos depende ainda de seus colonizadores europeus, mesmo que muitos já tenham adquirido sua independência. No entanto, frente aos problemas econômicos que os países europeus já enfrentam, os países africanos mais pobres não terão como lutar contra uma recessão que promete ser ainda maior, com a diminuição do turismo, que é um dos setores que ajudam a sustentar esses países. É muito provável que a fome, a desnutrição e a falência na saúde pública sejam os principais percalços africanos em 2023. Alguns países, como Cabo Verde e África do Sul, mesmo possuindo mais recursos, também não terão um 2023 muito aprazível. Segundo o economista de Cabo Verde, Antônio Batista, abre aspas, o grande problema é que o cenário internacional é muito complicado e o país provavelmente vai sentir um grande impacto por causa dessas vulnerabilidades. Fecha aspas. Ele reclama ainda que o efeito da pandemia foi muito negativo para o turismo, que tentava se recuperar quando veio a guerra na Ucrânia. Além de tudo, isso vai tirar das pessoas a vontade de viajar, disse Batista. A África do Sul já sofre com seus problemas sociais há um bom tempo. Os índices de desemprego, pobreza e violência estão entre os mais altos do mundo. A xenofobia, que caracteriza a intolerância a estrangeiros, é também uma das maiores causas de violência nesse país,
cuja situação socioeconômica é apontada como a grande culpada. Bom, se formos estudar a história política e social da África do Sul, não será difícil entender os problemas que sempre enfrentaram. E como no restante do continente, esse país, situado ao sul do continente africano, poderá amargar um pouco mais em 2023, segundo as projeções, com seus problemas internos afetados pelas ocorrências externas. Aqui no Brasil, a coisa não é e não será diferente. Apesar de o país não ter cortado relações comerciais com a Rússia, enfrentamos ainda as consequências da pandemia do Covid e muitos problemas internos, como o índice de desemprego ainda muito alto, violência voltando a aumentar, sem falar no cenário político, que ao invés de progredir, teve um pequeno regresso e ainda dividiu o país. É comum que, após todo o período eleitoral, quando o presidente do país é escolhido, haja um clima de esperança por boa parte da população. Porém, o que vimos recentemente foi uma queda brusca nesta esperança, uma vez que o horizonte neste setor está completamente obscurecido. Em conjunto com os problemas externos já citados, uma vez que também importamos desde manufaturados a medicamentos da Europa, além de fertilizantes e adubos dos russos, a projeção para o Brasil não é nada reconfortante. De acordo com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni, o novo presidente irá encontrar um Brasil melhor economicamente do que em 2003, quando ele assumiu pela primeira vez. Ela explica que, apesar de a inflação hoje ser muito menor, tendo caído de 12,5% em dezembro de 2002 para 5,9% em 2022, assim como a taxa de juros, que antes era de 18% e agora está em 13,7%, essa taxa continua sendo uma das mais altas do mundo, o que interfere negativamente em todos os setores produtivos da economia. Se o presidente anterior tivesse vencido as eleições, talvez fosse menos árduo lidar com as intempéries no grande oceano econômico em 2023, uma vez que ele já se encontrava no comando do navio, digamos assim. No entanto, com a mudança, não só de presidente, como também de partido e aliados no comando, o que se teme é que todos os planos já elaborados e prontos para serem executados, caso o presidente fosse reeleito, sejam agora deixados de lado, mesmo que tivessem uma solução para o país suportar melhor o novo ano. O PIB brasileiro também foi afetado nos últimos anos, e boa parte disso está relacionada principalmente à pandemia. Comércios fechados, milhares de vidas perdidas e sistema de saúde com custos altamente elevados, sem dúvida, colaboraram para um crescimento menor do Produto Interno Bruto, que em 2002 registrou a taxa de 3% e em 2022 apenas 2,7%. A projeção para 2023 não é melhor que isso, devido aos tantos embates já citados. Além, claro, da pandemia, o evento mais preocupante no momento é a guerra que ocorre na Ucrânia. De acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o conflito deverá custar à economia global algo em torno de 2,8 trilhões de dólares em produção perdida até o fim de 2023. As revisões de crescimento econômico também são negativas para o ano, passando de 4,5% em 2022 para 2,2%. A própria Rússia passará por maus bocados, uma vez que seus gastos com a guerra estão cada vez mais altos. Uma hora os cofres se esvaziam, e isso não deve tardar. Mesmo vencendo a guerra, a pergunta que fica é:
Com que recurso os russos irão reconstruir a Ucrânia? Afinal, eles estão devastando tudo naquele país. De qualquer forma, a população é que acabará arcando com os prejuízos que seu próprio presidente causou. Infelizmente, as tensões no leste europeu ainda não dão sinais de que vão cessar tão logo. Mesmo que a esperança esteja às mínguas, ela sempre é a última a morrer. Diante de um cenário tão complexo, que tenhamos pelo menos forças para conseguirmos saltar as barreiras que se formarão, não é mesmo? Eu fico por aqui. Até a próxima.